Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Maria Helena e tenho compartilhado aqui um processo de transformação que eu me propus a fazer na minha vida. É, Hoje eu estava até pensando sobre isso, que nesse processo todo aqui que eu estou compartilhando com vocês, aquilo que eu tenho proposto, né, como atividade para a gente fazer. É, São até coisas que eu fazia antes, que eu era antes, que eu pensava antes e que a partir de um determinado momento da minha vida que eu não sei qual foi, essas coisas deixaram de fazer parte da minha vida também. Então tem um pouquinho disso daí. Nesse processo meu aqui de transformação. E eu gostaria também que que você está assistindo, né, que você refletisse também sobre isso. Se essas atividades que eu tenho proposto aqui, vocês também já viveram e deixaram de viver, já fizeram e deixaram de fazer, tinham a mentalidade de uma forma e mudou e agora você está querendo voltar. Assim, hoje eu refleti bastante sobre isso, que eu deixei de viver algumas alegrias, deixei de viver algumas motivações de algumas ações que eu tinha que fazer e que eu não consigo mais fazer. E eu fico me perguntando assim, né? Quando foi que eu parei de fazer essas coisas? Quando foi que não teve mais. Eu não tive mais a força de vontade de fazer essas coisas. Então, eu tô bem reflexiva nisso. E uma dessas coisas é retornar à mesa, que é o tema de hoje, né? Eu preciso voltar à mesa e sentar-se à mesa novamente. Para quem me acompanha lá no Instagram, e migrou pra cá, né, pro YouTube, eu sempre postei muito mesinha posta, eu sempre gostei, sabe? Bem simplesinhas, mas eu postava lá as mesinhas que eu fazia. E hoje em dia eu raramente consigo fazer nas datas comemorativas. Por exemplo, nas nossas boldas, eu comemorava boldas mensais, então sempre tinha uma mesinha, sempre tinha algo especial aqui, pelo menos uma vez no mês. E em datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, eu sempre fiz uma mesinha pra gente sentar, né? E uma mesinha temática pra gente sentar, fazer a refeição ali, lembrar daquele momento, lembrar por que a gente está comemorando aquilo e tal. E também no dia a dia eu costumava fazer, só que eu não sei a partir de qual momento eu deixei de fazer. E para mim a mesa posta é muito importante. É muito importante. Porque na minha infância eu lembro de raros momentos da gente sentado numa mesa azul, que era a cor do conjunto da cozinha da minha mãe. E era mais quando minhas tias iam para lá, chegava a visita da igreja, e aí minha mãe colocava a mesa e eu achava aquilo tão lindo aquele momento. Mas no dia a dia, na hora do almoço, era cada um almoçava num horário, cada um sentava num lugar, um sentava na cozinha, outro sentava no chão da sala, outro sentava no sofá. Mesmo que a gente estivesse almoçando todos juntos, era cada um num lugar. Então, a partir do momento que eu casei, eu falei, eu não quero isso pra minha vida, eu quero sentar à mesa, quero colocar a mesa, eu quero fazer que de todos esses momentos da nossa refeição, um momento especial. E eu sempre fiz, mas de um tempo pra cá eu não tenho feito. Eu lembro que eu até fazia quando pra mim mesma, no meu lanche da tarde, eu colocava meu joguinho americano e eu pegava minhas torradinhas, meu suco, meu Nescau e tinha esse momento pra mim. E é um momento que a gente se sente especial, que a gente se sente, sabe? Tô tendo um momento pra mim. Então, eu parei de fazer isso, então eu quero retornar é, a fazer isso. E a mesa é muito importante. Esses dias eu coloquei a mesa e eu vi o quanto Samuel não tava. Tipo assim, coisas que já era para ele ter aprendido de se comportar à mesa. E ele, sabe, ele fez algumas coisas que não são legais à mesa. E eu falei assim, ele fez isso porque ele não tá acostumado. Então, tipo assim, eu falei, meu Deus,
sabe? Eu sempre dei uma importância à mesa e meu filho não sabe porque eu não tenho feito, porque eu não tenho colocado. Realmente, cada um, ele come, agora mesmo ele acabou de comer lá, sentado na cama, mexendo, vendo vídeo no celular, entornou comida na cama, então é totalmente diferente de você estar sentado à mesa, parado, para ter a comunhão com a sua família, para poder conversar com a sua família. A Bíblia diz isso, né? Que ao redor da mesa é que a mãe educa uma criança, é que a mãe ensina, é que a mãe dá conselho. E se levar isso, se perpetuar isso pro resto da vida, né? Como é importante quando ele chegar na adolescência, quando a criança chegar, né, na juventude, e de ter esse momento de troca de olhares, da mãe conhecer pelo olhar, da conversa de olhar. É, sentar à mesa não é só trocar, né? Ah, me dá o refratário de arroz, me dá o refratário de feijão. Mas é a troca de olhares, a troca de conhecimento, a troca de como foi seu dia, a troca dessa comunhão. E a gente percebe nisso, né? A gente vê muito isso nas novelas, né? Que quando não é essa conversa à mesa, como é que fica aquele climão, né? Aquele clima tenso, assim. Então, a mesa foi feita para isso, para no momento da refeição haver uma troca, haver uma comunhão, haver conversa, haver olho no olho, haver a ensinar as coisas, né? Da vida e de como se comportar, né? Os princípios também são passados em volta da mesa quando se conversa, né? Então, a gente dá mil desculpa, né? Tô lendo aqui no meu caderninho, gente. A gente dá mil desculpa, né? Eu não tenho tempo. Eu não sei fazer. Eu não tenho as coisas bonitas. Mas você pode fazer com o que você tem. Com prato de plástico, com um copo de massa de tomate, com um talher de cada cor, não tem importância. A importância da mesa é estar em volta da mesa, estar junto com pessoas. Não são copos, não são talheres, não são pratos. Então, não são joguinhos americanos, não são toalhas. E, e é isso. Assim, não importa. Usa o que você tem, do jeito que você sabe, depois você vai se aprimorando. E tem uma coisa também que eu falava também bastante lá no meu Instagram, é que, tipo assim, da gente parar, né, de guardar o melhor prato, o melhor copo, só para as ocasiões especiais. A ocasião especial é hoje, só para guardar só para visita. Visita é realmente o que a palavra está dizendo, visita. Ela vai passar pela sua casa e vai embora. E aí você faz a visita ter um momento especial e vocês que estão dentro da casa todo dia não têm momentos especiais. Eu não consigo compreender muito isso não entra assim, na minha cabeça com facilidade. Porque assim, quem é importante é quem está do seu lado todos os dias, quem está dentro da sua casa todos os dias, e não só quem vem de vez em quando. Tá certo que é legal receber alguém, você preparar, a pessoa se sentir especial, mas a gente também tem que fazer os que estão conosco todos os dias se sentir especial. Porque, assim, até quando a gente chega na casa de alguém que tem alguma mesinha preparada, a gente chega e se acha importante, né? Nossa, preparou pra mim. E por que a gente não pode preparar isso pra nossa família? Para o nosso filho, para o nosso esposo, ou para nós mesmos no nosso café da manhã, no nosso lanche da tarde. Opa, escorregou aqui o celular onde eu coloquei. Então, eu queria. Tô conversando com vocês um pouquinho sobre isso e é algo que eu quero voltar a fazer, sabe? Eu fazia todos os meses, tem uma brincadeira, né, que é bodas mensais de casamento e cada era umas coisinhas bobinhas e eu sempre fazia. E eu falei que eu ia fazer até os 10 anos de casado. Nós comemoramos 10 anos ano passado. E ainda ficou faltando, gente, pouca coisa. Ficou faltando mais 4 bodas para eu terminar, assim, 10 anos comemorando bodas todos os meses. E todos os anos, né? E eu fico assim, poxa, eu cheguei tão perto e eu não consegui terminar. Mas eu, mesmo que já tenha passado, né? Já fizemos até 11 anos. Mas eu pretendo terminar essas bodas que faltam. Eu quero recomeçar.
da onde eu parei, sabe? Da onde eu me deixei de lado, deixei de fazer as coisas que eu gosto de lado, deixei de dar importância para as coisas que eu sempre dei importância. Então eu quero terminar essas bodas, eu quero continuar comemorando as comemorações, né, que com mesinhas, e também quero fazer também no dia a dia, porque o quanto eu vi, o quanto Samuel tá precisando disso e o quanto a gente mudou quando a gente passou a não fazer mais, sabe? O celular descarregou aqui, eu meio que me perdi sobre o que eu já falei ou não. Mas aí eu vou ler aqui o que eu escrevi no meu caderninho e vou encerrar o vídeo, tá bom? Eu preciso voltar a sentar-se à mesa. A mesa é o altar da família. A Bíblia diz que é ao redor dela que educamos nossos filhos. É um local de comunhão, de compartilhamento, de troca, não só de refratário, mas de experiências da vida. Tanto é que quando isso não acontece, né, essa conversa não acontece, gera um climão, né? A gente dá mil desculpas, né? A falta de tempo, correria, não sei fazer, não tem prato bonito, não tenho hábito. É justamente isso, passar a ter, ou no meu caso, né, voltar a ter o hábito de colocar-se à mesa. Use o que você tem, não importa se a toalha é velha, né? Se você não tem um prato bonito, se o seu copo não é cada copo de um conjunto, não tem importância, né? Porque o valor da mesa é estar todos juntos. Pare de guardar a melhor toalha, a melhor louça para a visita. Quem é importante é quem está com vocês todos os dias e não só quem vem de vez em quando. A visita tem que partilhar do que vocês já vivem em família e não só montar uma mesa, fazer uma sala, né, para quando alguém vai na sua casa. E é esse valor que a gente quer dar para os de fora. E é esse valor que a gente quer dar para os de fora que a gente tem que dar para os de dentro. Se você não tem um hábito, comece fazendo só para você, para o seu café, para o seu lanche, a sensação de que você é especial, importante, e você realmente é. Depois faça nas comemorações, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, aniversário, bodas, e depois você vai se acostumando a fazer, né, no dia a dia. Então foi isso aqui que eu escrevi no caderninho, a proposta para esse dia de hoje, 23º dia, e é isso, gente. Eu espero que vocês reflitam um pouquinho sobre a importância, né, de colocar a mesa. Não é só um capricho de algumas donas de casa, é algo que tem que fazer parte da nossa família, né, da nossa rotina e do quanto que é importante, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã eu tô aqui no 24º dia, falta pouquinho e eu tô ansiosa aí para terminar essas transformações que têm acontecido, né, comigo, esses retornos de coisas que eu até fazia antes e que eu parei de fazer, que eu quero dar continuidade, né, eu quero sair desse processo, né, relembrando, né, voltando a ser quem eu era, mas sendo uma pessoa melhor ainda. Então, é isso que eu espero. E obrigada por vocês estarem aqui até hoje compartilhando desse processo comigo. Obrigada porque, mesmo que eu tenha um pouquinho de visualizações, né, mas eu tenho, né, as pessoas que estão fiéis aqui, acompanhando, né, isso e vivendo isso também. Eu espero que vocês também estejam vivendo esse processo. Eu espero que cada atividadezinha, né, cada dica que eu dou, que venha também tá transformando a sua vida, a sua mentalidade, você pelo menos parando para pensar e refletir naquilo que eu tenho proposto aqui para mim mesma e que de alguma forma, de alguma maneira sirva para você também, tá bom? Então é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.